Olá, meus amigos, olha eu chegando aqui com todos vocês. Desculpe aí pela iluminação que não está muito boa, mas eu parei agora no horário de almoço para fazer esse vídeo aqui exclusivo para comentar um pouco a respeito do dia 30 de março. E foi um dia que ficou na cabeça de muitas pessoas estavam acreditando nesse dia, outros não acreditando e outros acreditando. E aí eu quis fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês, porque tenho também muitas pessoas aí que me seguem, que assistem meus vídeos, e aí eu quis também dar a minha participação, a minha experiência a respeito dessa questão. Por quê? Eu estou na igreja desde os 6 anos de idade, hoje tenho 44 anos, sempre fui da Assembleia de Deus, e eu já vi muitas coisas que foram aberrações, e outras coisas poderosas e extraordinárias. Já tive experiências de revelações poderosas, como também já tive experiências de revelações fraudulentas, de coisas que eram apenas emoções, coisas da carne, coisas do sentimento humano e não de Deus. Assim como já vi, como já falei, muitas coisas de Deus que foram poderosas e extraordinárias. E na medida que o tempo vai passando, nós vamos crescendo, ficando adultos na fé, no aprendizado, no conhecimento, e a gente vai aprendendo a separar as coisas daquilo que é e daquilo que não é. Né? Então você que está me assistindo aí, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Tá? Então olha só, tem um texto aqui em Jeremias 23, 28, que diz assim: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Olha só o que Deus está dizendo. Aquele que tem sonho, conte como um sonho, ou uma visão. Aquele que tem a palavra da verdade, fale como verdade, a palavra de Deus. Então, como já falei, desde 6 anos na igreja, hoje 44 anos, já vi muitas coisas. Já experimentei muitas coisas. Já vi muitas mentiras também. Já vi coisas que, se não tivesse uma fé firmada em Deus e no conhecimento da palavra, talvez não estivesse mais na igreja, não estivesse mais servindo a Deus. Por isso que é muito importante o conhecimento, a firmeza de estar na palavra, no conhecimento de Deus, e não daquilo que a gente ouve. E não baseado nas emoções. A emoção, ela é frágil. As emoções, elas não nos dão credibilidade. O que nos dá credibilidade é a palavra, a Bíblia, o que está escrito, aquilo que nós entendemos e compreendemos da palavra. Tá bom? Então, Deus também, ele disse aqui, ai dos profetas insensatos que seguem os seus próprios pensamentos, né? Ai dos profetas insensatos que seguem os seus próprios pensamentos. Não estou falando diretamente a A ou B, né? Eu estou apenas falando aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Os teus profetas, ó Israel, têm sido como raposas nos desertos. Não subsiste as brechas, nem fizeste uma cerca para a casa de Israel, para que permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Viram da nação mentirosas e dizem, assim diz o Senhor. O Senhor diz, quando o Senhor os enviou, espero que seja cumprida a palavra. Acaso não tiveste visão de vaidade e não falaste de adivinação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu não falei? Ou seja, Deus está passando orientações. Eu, particularmente, nas minhas pregações, e todas as vezes que já preguei por aí, e todas as vezes que eu tive vontade de falar alguma coisa, eu nunca me achei no direito de dizer, Deus está mandando eu falar, como eu ouço muitas pessoas dizerem aí. Eu sempre digo, eu estou sentindo de falar, eu senti vontade de fazer. Se for de Deus,
vai se cumprir, senão é a minha própria vontade. Mas eu sempre tive muito cuidado de dizer, assim diz o Senhor. Ou Deus está mandando eu te falar. Eu sempre tive muito cuidado no que diz respeito a isso. Mas tem pessoas que elas têm tanta facilidade em dizer, Deus está mandando eu te dizer, Deus mandou eu falar, que elas parecem que banalizou. Né? Tem gente que parece que banalizou. Tudo elas estão dizendo, Deus mandou eu falar. Eu estou sentindo, Deus está mandando eu dizer, ou assim diz o Senhor. E isso é um caso muito sério. Né? Deus falando aos profetas de Israel, disse assim, como é que vocês dizem assim diz o Senhor, quando eu não falei? Quando eu não falei nada. Então isso é um caso muito sério. Tem muita gente que aí tem uma revelação, tem um sonho, aí conta, dizendo que Deus mandou dizer, que Deus mandou falar. E eu já vi muitas dessas histórias. A última, a primeira, na verdade, que eu experimentei foi quando eu ainda era criança. Lá no interior, onde nós morávamos, chegou uma carta. E essa carta era relatado uma revelação que alguém teve de um mal que ia acontecer no Brasil. E essa carta, na época não tinha internet, né? Era tudo muito difícil, mas essa carta ela andou por vários lugares. E leram lá na igreja essa carta. Essa carta dizia que o Cristo Redentor, ele iria partir no meio. Que ia acontecer uma tragédia no Brasil, que o Cristo Redentor ia quebrar no meio, ia partir, ia bandar. Isso lá nos anos 80. E aí criou-se toda aquela tensão, Jesus já está voltando, o mundo já vai acabar, né? E se falava muito na igreja, e as pessoas ficaram com medo, sabe, de tudo aquilo. Outras pessoas não queriam mais nem trabalhar, outras pessoas não queriam mais nem fazer roça mais, não queriam mais fazer roça, porque Jesus já ia voltar, o mundo já ia se acabar. E assim as pessoas foram vivendo com aquele medo baseado nessa reação, nessas revelações que apareciam. Né? E assim, durante tempos e tempos, iam surgindo revelações. Revelações disso, revelação daquilo, uma tragédia aqui, uma tragédia ali. Mas essas revelações, elas não se cumpriam. Elas não se cumpriam. E quando muitas vezes se cumpre, é uma coisinha aqui e outra ali. E aí não dá para você saber se de fato é ou se não é. E aí você fica sem saber a verdade. E muitas vezes eu posso dizer assim, vai acontecer um terremoto, e de repente acontece mesmo um terremoto. Não é isso? E assim eu fui tendo essas experiências no decorrer do tempo, com revelações, com visões. Aí um dia eu estava na minha casa, aí alguém chegou na outra casa que ficava perto da minha e começou a entregar uma revelação para a pessoa que estava lá naquela casa, que ela era considerada como se fosse a vítima. Aquela pessoa era considerada como se fosse a vítima. Todos nós pensávamos que naquele casal ali, que o ruim era o marido e não a mulher. E aí todo mundo achando que a mulher era a vítima, e as pessoas se juntaram, né, para dar aquela palavra de ânimo para ela. E no meio dessa palavra de ânimo veio uma profecia. Né? Assim diz o Senhor, minha serva, porque eu estou te consolando, porque eu estou vendo o que tu está passando. E começou a consolar aquela mulher, Deus falando na boca daquela profeta. E eu escutando de casa essa história, né? Mas eu já sabia que o problema não era o marido, o problema era a mulher. O marido descobriu que a mulher estava traindo ele. E aí eles brigaram, mas só que para nós, o mal é uma mulher, porque ela parecia ser uma mulher de Deus, de oração, né? Mas na verdade quem estava em pecado, traindo o marido, era ela. Mas Deus naquela hora, usando aquela mulher, não falou, eu sei que você está em pecado, que você que está em pecado. Não, Deus falou através daquela mulher, ou seja, aquela mulher falou como se fosse Deus, consolando ela.
e dizendo, eu estou contigo, minha serva, porque eu vou te levantar, porque isso, porque aquilo. Então essa profecia, ela não era de Deus. Porque se essa profecia fosse de Deus, Deus estaria revelando o pecado dela. E não consolando ela como se o errado fosse o marido que estava sendo chifrudo, na verdade. Então por aí você entende como existem pessoas que se deixam se usar por coisa da sua própria carne, da sua própria vontade. E dizer, assim diz o Senhor, né? E começam a falar coisas com coisas dos seus próprios sentimentos. E aí acontecem essas coisas que você vê de vez em quando, pessoas tendo revelações que vai cair isso, vai cair aquilo, vai morrer não sei o quê, o rio vai encher, vai ter uma tragédia aqui, vai ter um negócio ali, e aí muita gente ainda vai, fica com medo, não confia na palavra, não tem firmeza na sua fé e fica ainda deixando-se levar por essas coisas. Eu apenas quis fazer esse comentário aqui, porque contando a minha experiência, né, nessa situação, e eu já sabia, eu já tinha certeza, mas ao mesmo tempo eu queria esperar ver o que ia acontecer. Porque eu também não vou ser aquele tipo de pessoa que vai dizer assim, que vai ser totalmente cético, né? Mas eu, baseado no conhecimento da Bíblia, a gente fica mais para cá do que para lá. E aí eu estava esperando. E aí, de fato, não foi aquilo que foi falado, que não aconteceu, aquilo que foi falado. E eu acompanhei todo o vídeo. E hoje já acompanhei vários documentários, vários vídeos aí sobre esse assunto. E de fato acabou-se nada de novo. Acabou-se nada. Apesar de que tem algumas pessoas que dizem que não aconteceu porque o povo jejuou. Mas na verdade o jejum já estava marcado. E segundo, na revelação não diz que se o povo jejuasse, Deus ia cessar. Não, ele só diz que ia acontecer. Ele falou que o povo de Deus ficasse dentro de casa, porque nas ruas iam acontecer as tragédias. Essa era a revelação. Ele não diz, olha, vai acontecer uma tragédia, mas se vocês se arrependerem, se vocês jejuarem, eu não vou fazer com que isso aconteça. Porque quando aconteceu lá com Nínive, quando Jonas foi levado a Nínive para profetizar que Deus ia destruir a cidade, o povo inteiro, inclusive o rei, se arrependeu. Toda a nação, não foi só os crentes que oraram e jejuaram. Foi toda a nação ímpia, todo o rei, todo mundo. E aí Deus se arrependeu, aliás, Deus retirou aquele mal sobre aquele lugar por causa do seu arrependimento. Mas não foi o caso de agora, tá bom? Não foi o caso de agora. De fato, são coisas que acontecem periodicamente e não vão parar de acontecer. Não vão parar de acontecer. De vez em quando vai estar surgindo outros e outros e outros, tendo revelações, visões disso e daquilo. Algumas vão acertar, outras vão errar. Assim como os médiuns, né? Existem os médiuns do espiritismo aí, os médiuns. Existe aquele Carlinho, não sei de que lá, que faz previsões todos os anos, ele faz previsões, umas eles acertam, outras ele erra. Assim também são no meio evangélico. Tem os profetas que falam umas coisas, outra eles erram. Vão continuar, não vai parar. Sempre vai ter pessoas tentando fazer revelações, tendo visões. E aí, o problema é que elas vão contar isso como se fosse Deus mesmo que falou o que disse. E aí Deus diz assim, se você tiver um sonho, conte como um sonho. Certo? No caso do pastor aí que teve essa revelação do dia 30, ele poderia muito bem ter dito assim, olha pessoal, eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho e nesse sonho, nessa visão que eu tive, eu vi isso. Ele poderia muito bem dizer isso assim, eu espero que isso seja apenas da minha carne, do meu sonho lá, e que isso de fato não aconteça. Mas qualquer coisa, vamos estar atentos, né? Essa seria a forma mais correta. Ah, se eu tive um sonho onde eu vi muitas pessoas morrendo na rua, coisas terríveis acontecendo, eu vou dizer, olha pessoal, eu tive um sonho
aonde aconteceu isso. Eu espero que não seja verdade. Agora, chegar e dizer, olha, Deus manda eu te dizer, Deus manda eu dizer, Deus manda eu falar, Deus está mandando eu falar e dizer que vai acontecer isso, aí é outra coisa. Aí é totalmente diferente. Tá bom? Então vamos estar atentos, vamos estar ligados, vamos estudar a Bíblia, vamos nos voltar à Bíblia e vamos deixar de lado essas fábulas, essas visões, essas coisas que muitas vezes só atrapalham a verdade. Só tentam atrapalhar o que de fato é a verdade. Amém? Então eu fiz esse vídeo rapidinho aí para deixar essa minha participação aí também dentro dessa questão dessas revelações, tá bom? Então, recapitulando, desde criança, várias vezes eu já vivi e já vi e já ouvi essas revelações, né? E até hoje, todas praticamente elas devem nada, e outras ainda vão acontecer pela frente que vocês vão estar vendo por aí. Tá bom? Então, um abraço a todos. Daqui a pouco já vou começar meu expediente de trabalho aqui. Nós vamos para cima aí, tá bom? E vamos continuar buscando a Deus, lendo a Bíblia, estudando as profecias, tá bom? As profecias, mas da Bíblia, não profecias de homens, de visões, de revelações que às vezes, muitas vezes, quase todas elas não têm base bíblica, tá bom? Então um abraço a todos e vamos que vamos.